Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Hoje eu recebi uma dica muito interessante de Luciano José Oliveira Tito, nosso irmão de fé e batalha aqui, e que comprova uma coisa que nós já sabemos. Aquele país que quer ser a polícia do mundo através da força, cada vez ele demonstra mais fraqueza. O país em si, a população que mora ali não tem culpa, mas existem lideranças, existem interesses que vai muito além do que o povo quer para sua nação. Você vê aqui no Brasil mesmo, um país rico como o nosso, e o nosso poder aquisitivo é o mínimo possível, mal se consegue se alimentar trabalhando honestamente. Agora, um país que não sofre de catástrofes, um país que tem fartura o ano todo, não temos aqui um inverno rigoroso que ninguém consegue plantar nem colher por meses, como acontece em outros países lá fora, né, que eles têm todo um esquema ali de se preparar durante o ano, porque caso não o faça, né, a água congela, não nasce nada, né, na natureza não colhe nada. Então os caras fazem um planejamento o ano todo, né, para poder superar essas adversidades colocadas pela própria natureza. Já no Brasil a gente não tem isso, é um país verdadeiramente rico. Para piorar ainda mais e escancarar essa situação, cada vez que a tecnologia avança, né, mais se nota como os minérios que se tem no Brasil, como o nióbio e outros, são importantes para essa nova tecnologia que está aí. Praticamente nada moderno que se tem hoje escapa da necessidade dos produtos brasileiros. Mesmo assim, nós estamos chegando a uma dívida de 80% a 86% do PIB e logo, né, tudo que a gente produz não dará nem para pagar o que deve. Por que isso acontece? O assunto hoje não é o Brasil, eu faço questão de falar isso para vocês porque muitas pessoas acabam entrando no vídeo e não têm essa informação. Então é o seguinte, a matéria se encontra aqui na Informoney. Eu recomendo que você leia essa matéria completa, tá certo? Ela é um pouquinho extensa, não é também gigante, né? Dá para você ler, eu não vou passar ela inteira aqui, apenas os pontos cruciais para a gente pegar o raciocínio, né? Mas recomendo, o título é esse aí, ó, Informoney, campanha contra a hegemonia do dólar usada como arma geopolítica, ganha força em todo o mundo. Apesar de verem o processo como lento, especialistas apontam que o movimento pode ser significativo. Uma matéria de 3 de junho de 2023. Você sabe que, na verdade, a mídia, ela passa pano, né? Principalmente para um dos lados. E o fato é, meu irmão, que está acontecendo agora a maior revolução que já se viu na Terra. O tal país do gelo, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem qual é, aquele que está em treta, ele se preparou para esse momento. E esse país onde tem pessoas lá que querem ser os donos do mundo, não o país em si, mas pessoas que estão lá, tinham uma ideia fixa na cabeça que comigo ninguém pode, ninguém vai usar, né? E a treta que está acontecendo agora não é a treta entre os dois países em si, mas um modelo de governo contra outros modelos de governo. O fato é que o lugar onde acontece a luta é como um cenário. Para quem jogou algum game na vida, sabe, né, algum jogo de luta, você sabe que você escolhe o cenário para lutar, né, antes de começar a luta. A maioria dos jogos é assim. E esse cenário que foi escolhido foi aquele país lá que você sabe. E literalmente está sendo as forças se enfrentando ali. E eles não esperavam que ia ser tão grande e tão equilibrada essa luta. Na matéria aqui que você vai ver as informações, em todo o mundo está se formando uma reação contra a hegemonia do dólar americano. Brasil e China fecharam recentemente um acordo para fortalecer o comércio bilateral em moedas locais. Busca-se desviar do uso do dólar no processo. A Índia e a Malásia assinaram em abril um acordo para aumentar o uso da rúpia em negócios transfronteiriços. Mesmo a França, aliada perene dos Estados Unidos, está começando a concluir transações em yuan, né, que é a moeda chinesa. Uma pausazinha aqui para você entender. Embora a mídia, como sempre, dê aquela passada de pano, isso aqui, meu irmão, é um movimento que nunca aconteceu antes, né? E ele é possível graças à tecnologia. Infelizmente, a gente sabe que os planos futuros para isso é que vem uma moeda única, né? Deveria ser o dólar, mas talvez por incompetência daqueles que estão lá administrando, porque eu já disse, né, a elite ela não tem nacionalidade, eles usam os países. E esse avatar que eles usavam está ficando cada vez mais desgastado, meus irmãos. É fato, né? Eu não sei se eu consegui postar o vídeo, mas dê uma procurada aí no canal, porque hoje em dia tá assim, né? E nele a gente falava de uma medida que está acontecendo lá, no Distrito dos Estados Unidos, proibindo a Bíblia em escolas, né? Considerando vulgar e violenta. É isso que está acontecendo nesse país.
Então, quando eu vejo o Alien versus Predador, você não me peça para torcer por um ou por outro, não é? Porque quando a gente fala a verdade, às vezes por ela ser mais positiva para um lado, alguns vêm aqui e dizem: ah, você está torcendo então para os comunistas. Meu irmão, eu vejo isso como Alien versus Predador. Na luta de Alien versus Predador, eu torço para os dois se arrebentarem e assim nos deixar em paz. Literalmente eu torço para isso. E o que eu vejo hoje, o cenário que está aí, é de derrota, é de fracasso. Você não está vendo esse outro país que está sofrendo as sanções? Isso vai ficar mais claro na matéria. Você não está vendo ele quebrando, enquanto o outro, sim, né? Esse que quer ser a polícia, esse está quebrando. Risco de calote, e provavelmente terá o calote. Deixa eu continuar aqui que isso vai ficar cada vez mais evidente nas entrelinhas da matéria. Os especialistas em câmbio não ousam soar como oráculos, que embaraçosamente já previram o fim do dólar inúmeras vezes ao longo do século passado. Vamos lá, vamos entender essa informação aqui, né? A mídia meio que dá uma ridicularizada nos especialistas econômicos que previam já no século passado, ou seja, antes dos anos 2000, o fim do uso da moeda dólar. Por que isso não aconteceu? Porque os caras são burros? Porque os caras são oráculos e tentam adivinhar as coisas como a matéria quis jogar aqui na sua mente? Não, não é por conta disso. É porque os caras usaram de força, de meios ilícitos, para continuar com esse poder. Imagine uma corrida onde o Dick Vigarista joga óleo na pista, fura o pneu dos outros oponentes para ele continuar em primeiro. Literalmente é isso que os caras fizeram. Então não é porque os caras erraram, mas porque houve outras contramedidas que foram feitas e são feitas até os dias de hoje para eles manterem-se no poder. E o mundo começa a observar isso e pergunta-se: mas por que eu devo negociar na tua moeda? O que é que tu tem a me oferecer? Se vocês fossem viver dos seus próprios recursos, vocês de fato seriam um país pobre. E por que é que a gente tem que depender de vocês? Sabe, família, eu já disse a vocês que se sofresse sanções aqui no Brasil, ela jamais seria algo como Cuba e Venezuela. Porque eles tentaram, por exemplo, fazer isso com esse país que está em treta, o país gelado, o país frio. Eles tentaram fazer isso com ele. Só que os caras têm gás. Os caras têm petróleo. Ou seja, energia. Isso vale dinheiro, isso é necessário. Sem essa baboseira de energia limpa, isso aí é uma coisa que vai vir com o tempo e é difícil de fazer. Ainda mais em países que não tem tanto sol para você pegar a energia solar como o Brasil, que era o que Enéas elogiava e dizia que a gente tinha que se orientar nisso. Né? Enéas falava muito isso. Olha, o Brasil ele é rico de todas as maneiras. Além de todos os recursos, ele ainda tem uma posição privilegiada, que você tem um sol muito bom aqui em todo o país. E se souber aproveitar isso, é autossuficiente em tudo. Outros não têm essa vantagem. Entende, meus irmãos? Aí ficam com conversa: não, a gente vai fazer energia livre. Vamos fazer o quê? Vamos ficar esfregando a mão para ver se gera energia pelo atrito? Não tem. Dependem mesmo do gigante gelado. Então não tem como você boicotar, que era o caso do Brasil se acontecesse, não tem como você boicotar quem você precisa. O cara que tem a tua comida, o cara que tem a tua energia, o cara que tem a matéria-prima, como é que você boicota o cara? Era isso que Enéas dizia, que precisava falar como gente grande. E óbvio, né? Se fosse tomar essa medida, precisava ter aquela coisinha que faz boom, e é a atômica. Sabe o que é? Eu tenho que falar em código, porque eu sei que parece idiota, não é do meu gosto. Eu digo isso em respeito a quem entra no canal pela primeira vez. Esse cara parece que é imbecil, fica falando umas doideiras aí que ninguém entende. Mas aquela coisa que faz BUM, sabe? E é atômica, Enéas queria ter aquilo ali, por conta que sabia que ao tomar essa medida, iam tentar invadir o país no outro dia. Porque não tem como você boicotar um gigante. Olha como é que eles estão se ferrando fazendo isso com outro lá que é gelado. Vai prestando atenção na matéria. E, no entanto, ao observar essa onda repentina de negócios com o objetivo de se desviar do uso obrigatório do dólar, né? Você já vê, obrigatório. Por que obrigatório? Porque senão você sofre sanções. Eles veem um tipo de ação significativa, embora pequena e incremental, que não era vista com frequência no passado. Pequena, né? Você vê, o cara fala que operações que tem Índia, China, Brasil, o país gelado e tantos outros é pequena. Se isso é pequeno, eu não sei o que é grande, né? Para muitos líderes globais, suas razões para tomar essas medidas são surpreendentemente semelhantes. O dólar, dizem eles, está sendo transformado em uma arma usada para promover a prioridade da política externa dos Estados Unidos e punir aqueles que se opõem a elas.
Em nenhum lugar isso foi mais evidente do que no país gelado, onde os Estados Unidos levaram uma dor financeira sem precedentes para o regime de Vladimir, o presidente daquele país, em resposta à invasão do outro país. O governo Biden impôs sanções e congelou centenas de bilhões de dólares das reservas estrangeiras de Moscou, e, em conjunto com aliados ocidentais, praticamente expulsou o país do sistema bancário global. Para grande parte do mundo, esse tem sido um forte lembrete da sua própria dependência do dólar, independentemente do que pensam na treta. Esse é o ponto crucial e a gente pode parar por aqui, meus irmãos. Deixa eu repetir esse finalzinho. Independentemente do que pensam da treta. Então não se trata de você apoiar ou não a treta que está acontecendo lá. Esquece isso. Faz de conta que não está acontecendo. Se trata que o país que quer ser a polícia do mundo, ao bloquear o dinheiro do outro, a fazer dessa maneira arbitrária com um gigante daquele, que é uma potência, inclusive militar, nuclear, as pessoas perceberam que se eles fazem isso com os caras, e esse país só não quebrou porque ele se preparou por anos, e de fato é um gigante, tem matéria-prima, como eu expliquei, energia, que é necessária para todos os países vizinhos. Então não tem como negar, não tem como ignorar isso, certo? Mas os outros países que não têm essa situação, pensaram, olha, aquelas coisas que eles estão pedindo para a gente fazer de lei, implementar no nosso país, ceder para eles, se a gente não tivesse feito, eles teriam feito pior com a gente. Teriam confiscado o nosso dinheiro. Então, de fato, os caras não são amigos. Entende, meus irmãos? É isso que o mundo está pensando. Se eles são capazes de fazer isso com os caras, que como eu citei, potência militar, potência nuclear, e os caras fazem isso, né, com matéria-prima lá necessária também no mundo, o que é que eles poderiam fazer com um país menor? Então, meus irmãos, esse trechinho da matéria é muito importante. Eu recomendo que você leia toda a matéria, né, que tem... Agora, claro, sabendo filtrar, família, porque eles passam as coisas sempre servindo ao seu senhor. A notícia existe, isso aqui não é invenção. Os países, de fato, estão negociando com a outra moeda. Agora, a proporção que eles dão a isso, né, é a mesma que a gente vê em outros vídeos aqui, né? Promovendo certas agendas que nós não concordamos. O que é que os caras fazem? Colocam no mesmo nível. Não, olha, tá tendo comentários bons e comentários negativos. Aí você vai ver os negativos, 2 bilhões. Vai ver o bom, 1.500. Não, tá tendo dos dois. Não, de fato não é mentira. Se eu noticio isso, olha, tá tendo 2 tipos de comentário. É verdade. Agora a proporção não é igual. Eu não posso dar a mesma credibilidade se é tão desproporcional essa medida. Mas eles fazem assim. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu fui o mais longe que dá pra fazer hoje em dia. Já fica ruim de fazer assim, né? Vocês têm percebido aí no canal. Praticamente os inscritos dizem, olha, eu já tenho o costume, Davi, enfim, eu tenho o hábito de vir aqui no canal. Porque se eu esperar a recomendação, parece que você parou. Eu até vejo esses comentários de vez em quando, alguém dizendo assim, pô, Davi, que bom que você voltou, velho. Postar vídeo na internet, porque de repente recebeu uma notificação. Aí eu digo, irmão, eu nunca parei, irmão. Todo dia tem 2 vídeos. Até o Encarando 1, né, que a gente fala mais da paranormalidade, já faz um mês que está em ativa aí. Então nada de agora, né? Então, meus irmãos, deixa aí a tua opinião, passa a informação adiante, é sempre válido fazer isso, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!